Vamos falar sobre o desfraude. O desfraude das crianças vai ocorrer a partir da capacidade de controlar os esfíncteres, da aptidão para se manter limpo e seco e da habilidade de executar essas tarefas sem a ajuda de um adulto, porém com supervisão. Esse processo depende de mecanismos motores, neurológicos e emocionais. O desfraude deve ocorrer por motivação própria, permitindo que a criança conheça seu corpo gradativamente até que se enlace no processo de independência que é usar o vaso sanitário como os adultos fazem. É, antes de tudo, um passo para a autonomia da criança. Assim que amadurece esses sistemas de controle, a criança passa a ter domínio e esse processo acontece de forma natural. Entre 1 ano e meio e 5 anos de idade, elas começam a reconhecer melhor o próprio corpo e ter algumas noções de independência. E é justamente por esse motivo que, após os 3 anos de idade, uma grande parte das crianças estão prontas para deixar as fraldas. Todavia, vale lembrar que a idade não deve ser o único parâmetro. O principal sinal de prontidão é quando a criança está disposta a interromper as suas atividades para usar o banheiro. Os pais não devem ter pressa nesse momento, pois é necessário compreender que nas crianças, por serem mais vulneráveis e dependentes, podem surgir ou acentuar-se algumas dificuldades funcionais, comportamentais ou mesmo podem regredir em algumas aquisições previamente adquiridas, o que vai exigir maior tolerância e ajuda por parte dos cuidadores, sem punições verbais ou físicas contra as crianças. Uma retirada abrupta ou forçada pode causar disfunções miccionais, como incontinência urinária, constipação, encoprese e anurese, além de consequências psicológicas que podem vir a repercutir durante o desenvolvimento da criança, como bullying na escola e em casa, problemas de autoestima, fobias, estresse, frustração, medo e vergonha. Considerando esses aspectos do desfraude, é possível observar alguns sinais de que as crianças estão se preparando. Elas permanecem paradas ou mais quietas em um canto da sala, flexionando as pernas, agachando ou pegando na fralda. Permanecem de 3 a 4 horas com a fralda seca e urinam em grande quantidade. São capazes de avisar que tem xixi e cocô na fralda. Elas sentem interesse em sentar no vaso e não apresentam resistência ao processo, além de entender para que serve um banheiro. E elas passam a perceber os sinais em seu próprio corpo, que indicam que é o momento de fazer xixi ou cocô. Percebendo esses sinais, é possível que sejam exercidas algumas atividades com a criança que podem contribuir para um desfraude mais saudável, como acostumá-la com a presença do vaso sanitário, sendo fundamental que essa seja uma atividade interessante. Passar para o ensino de sentar-se no vaso ou no urinol em horários específicos e sem a roupa de baixo. Essa fase deve inspirar tranquilidade na criança. Promover a autonomia infantil e, portanto, ensinar a criança a se liberar das roupas e sentar-se no vaso quando for necessário. Recomenda-se que o ensino de urinar de pé dos meninos seja feito depois de obtido o treino de controle intestinal, e é importante o papel dos pais nessa aquisição. Outra recomendação é de que o treino noturno só tenha início depois que o controle durante o dia já tenha sido alcançado de forma duradoura. É necessário observar também sinais de que as coisas não vão bem, como fezes sempre endurecidas e poucas evacuações, principalmente se começaram após o desfraude, recusa a ir ao banheiro. Mesmo com o desejo de fazer cocô, isso passa a ser um sacrifício. E ainda que os pais tentem brinquedos, trocas e presentes, isso aumenta ainda mais a ansiedade da criança. O estresse interfere em processos orgânicos. O que é emocional sempre é fisiológico. Assim, questões emocionais podem dificultar o processo ou inibi-lo. Então, se o ambiente emocional em casa não estiver em um bom momento, se a criança estiver passando por qualquer dificuldade que altere negativamente suas emoções, como, por exemplo, o momento da chegada de um irmão, talvez seja mais prudente aguardar algum tempo para iniciar o desfraude, oferecendo níveis seguros de apoio à criança e esperando para fazer novas tentativas. Se a criança for mais velha, é necessário ainda procurar orientação de um psicólogo com experiência para lidar com esses processos fóbicos na primeira infância. É importante a compreensão de que o comportamento do desfraude de forma adequada envolve uma ampla e complexa cadeia de respostas, que se inicia desde o momento em que surge a vontade de usar o vaso sanitário até a higienização completa das mãos. É indispensável deixar claro que a fralda é deixada, não retirada. E se você conhece alguém que se beneficiaria com essas informações, compartilhe o vídeo. Obrigada!